Olá, galera! Você está no canal Bíblia em Foco. Hoje é terça-feira, 28 de janeiro de 2020. A todos vocês, uma boa noite. Vamos estudar hoje a lição de número 5, que também será estudada no domingo na escola dominical. E agora, roda a vinheta. Eu sou o Alas Oliveira, você está na pré-aula de número 5 da Escola Bíblica Dominical, cujo tema hoje é a unidade da raça humana. Vamos ao texto áureo, que diz o seguinte, em Malaquias 2, versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o conceito de nossos pais? A verdade prática diz assim: apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. A leitura bíblica desta lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 22 e 28 ao 28. Eu vou dispensar a leitura, mas você, no momento que puder e quiser, poderá fazer aí em sua casa. Nós temos aqui hoje, como objetivo geral desta lição, esclarecer que toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nós temos também como os objetivos específicos apresentar a unidade racial do ser humano, discorrer sobre a unidade linguística original da humanidade e refletir sobre a unidade em Cristo. A introdução diz o seguinte: na aula de hoje estudaremos a unidade racial, linguística e divina do ser humano. O tópico primeiro diz o seguinte, ou melhor, tem como tema a unidade racial do ser humano. O subtópico 1 diz a origem divina do ser humano. Embora o homem não seja divino, a sua origem é inconfundivelmente divina, pois a sua criação foi decretada e executada por Deus. Aprendemos aqui no subtópico 1 do tópico 1 que a origem de mim, de você, de todos nós, de toda a humanidade, seja brasileiro, seja espanhol, seja inglês, seja escocês, seja sueco, não importa. Seja qual for o país, a nacionalidade, não importa qual seja a tribo, qual seja o povo, qual seja o seu idioma, a sua língua, todos nós temos uma única origem. Origem divina. Divina por quê? Se nós somos homens, mulheres, se nós somos humanos, por que a nossa origem é divina? A resposta está no livro do Gênesis, pelo ato da criação do primeiro casal humano, Adão e Eva. Quem os criou foi o Deus Todo-Poderoso, juntamente com o Filho e o Espírito Santo em concílio. Criou-nos a partir de lá, do Jardim do Éden, com Adão e Eva. Logo, se a criação do ser humano foi algo de Deus, obra de suas mãos, também entendemos claramente, biblicamente, que por isso a nossa origem, a sua origem, ela é divina. Portanto, o aparecimento do ser humano no universo deve-se a um ato criativo, ou seja, foi algo criado por Deus, o Todo-Poderoso, e não é um processo como algumas teorias seculares nas sociedades, nas diversas sociedades afirmam,
que o homem ele surge a partir de um processo evolutivo. E existem tantas outras teorias, mas que não cabe aqui falar. Mas a Bíblia Sagrada, ela esclarece claramente qual é a origem da raça humana. Raça, inclusive, que estamos aqui a aprender a partir desse momento, que é única. Apesar de sermos diferentes em cor, sermos diferentes em tribos, em línguas, em idiomas, em culturas, todos nós temos uma única raça. Biblicamente, é o que estamos aprendendo aqui. Pois todos nós somos criaturas de Deus. O subtópico 2 diz a unidade racial do ser humano. A raça humana, como já me expressei aqui, é uma, apesar de todas as diferenças já faladas aqui. Pois quando Deus criou os primeiros homens, Adão e Eva, ele não criou raças diferentes. Ele não criou ali povos diferentes, mas apenas uma raça. Óbvio que com sexos diferentes. Homem, melhor dizendo, e mulher, macho e fêmea, como diz o texto em Gênesis. Aqui diz, apesar de sua diversidade racial e linguística, ou seja, apesar das diversas raças, entendidas assim pelas várias sociedades no mundo, e apesar das inúmeras e variadas línguas e idiomas, todos nós, você e eu, somos advindos de um único tronco genético. Viemos todos de uma genética de Adão e Eva. Viemos de uma única criação, criação divina, criação feita por Deus, criação, raça que se iniciou com os primeiros homens a habitar a terra humana, que se diga novamente Adão e Eva. O racismo, por conseguinte, é uma distorção maligna do ensino bíblico quanto à unidade genética do ser humano. É bastante importante esse ponto que o comentarista da lição ele aborda no final do subtópico 2. Você pode ficar se perguntando por que de repente entra o racismo. Racismo vem de raça. Só que precisamos entender ou relembrar claramente o que é o racismo. O racismo fala de alguém que é contra, que não gosta de uma outra raça, de um outro povo. O racismo fala de alguém que se acha superior a outra em raça. Um exemplo claro disso foi o nazismo na Europa, a partir da sua sede ali na Alemanha com o ditador Adolf Hitler. Mas não só dele, como do próprio Mussolini, que também aderiu a essa mentalidade, a essa agressão às pessoas de outras raças, como, por exemplo, era a raça dos judeus para eles como uma raça inferior. Para os nazistas e fascistas na época, e ainda hoje existe pessoas assim, que se colocam como uma raça superior, como uma raça pura. Outras raças são inferiores, não prestam, não têm valor algum, devem ser destruídas, devem ser mortas. Mas não é isso que a palavra de Deus nos faz entender. Pois Deus, ao criar os primeiros homens, volta a dizer, não fez raças diferentes e de nenhuma forma ele fez raças uma superior à outra. De forma alguma, ele fez uma única raça, criou uma única raça, a partir de Adão e Eva, mas sem nenhum tipo de superioridade,
de um povo sobre o outro. E nós precisamos estar muito atentos, porque falar de racismo é falar de alguém que se sente superior a alguém, a uma outra pessoa, alguém que odeia uma outra raça. E alguém que nesse ódio e nesse sentimento de superioridade é capaz de segregar, como aconteceu na África do Sul com o apartheid, onde as pessoas de cor negra foram colocadas à margem da sociedade por muitos anos. Esse é um recado não só para quem é crente, é servo de Deus. Precisamos nós, quanto servo de Deus, também, ou de forma principal, estarmos atentos para não sermos contra os princípios que as diversas sociedades condenam, como o racismo, mas que, como plano de fundo, ou em primeiro lugar, antes mesmo das sociedades, a própria palavra de Deus, ela não dá segurança, ela não colabora, ela não concorda com qualquer prática, qualquer sentimento, pensamento que se diga em querer ser superior a alguém, odiar alguém, colocar alguém à margem de forma alguma, porque a Bíblia nos explica claramente, nos faz entender claramente que perante Deus somos todos iguais. E assim deve ser. A Bíblia nos faz entender, ela nos ensina que Deus não criou ninguém superior a ninguém. Eu e você jamais podemos nos comportar com superioridade a outro, pois todos somos iguais em raça, pois o Criador desta raça é o Deus Todo-Poderoso. O subtópico 3 diz a unidade psicológica do ser humano. Quanto diverso cultural e etnicamente, os seres humanos demonstram possuir uma unidade psicológica comum. Embora existir em todo o mundo vários povos, vários países, várias línguas, idiomas, raças, como dizem as sociedades aqui, todos nós temos uma psicologia semelhante e igual. O psicológico de um brasileiro pode sim reagir diferente de um psicológico de um americano, de um oriental, mas todos nós temos uma única psicologia, porque o autor, o criador desta psicologia, do nosso psicológico, foi o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu e você, ou de mim para você, o psicológico pode ser muito diferente no aspecto de como reagir ao viver diário da vida, aos problemas, às dificuldades. Mas a estrutura psicológica, essa é igual e é o que a Bíblia está a nos ensinar aqui hoje. Passando ao tópico 2, ele traz como título a unidade linguística, ou seja, a unidade da língua original da humanidade. O que vamos aprender aqui agora? É que a língua, o idioma, ele tem uma origem. E nós vamos ver como ele era lá atrás e o que aconteceu para chegar até hoje, onde existem diversas línguas, onde existem diversos idiomas. E a Bíblia, ela tem explicação para tudo. Ela tem explicação para as suas dúvidas. Talvez você nunca entendeu. E agora você tem a oportunidade nesta pré-aula de entender porque há variados idiomas hoje. Aqui diz, no subtópico 1 do tópico 2, a língua original da humanidade. Qual era?
Apenas uma. A Bíblia não diz qual era a língua, mas era apenas uma. A língua falada por Adão e seus descendentes imediatos até Noé não era o hebraico. Isso a gente temos clareza, você pode ter clareza. Não era o hebraico. O hebraico surge muito depois. Mesmo porque o idioma falado pelos israelitas, os hebreus, só viria a formar-se em termos definitivos bem mais tarde, como eu acabei de dizer. Então, se alguém tem essa pergunta, se você que está ouvindo, que irá ouvir esta pré-aula, quer entender qual era a língua lá atrás, se existiam várias línguas no começo da humanidade, você está entendendo agora, está aprendendo que havia apenas uma língua, que era a falada por Adão e Eva, dos seus filhos até Noé, e que também eles usavam para se comunicar com Deus, mas não era o hebraico, é o que eu quero frisar claramente aqui para vocês. Mas também quero dizer que com Adão e Eva, com seus filhos, até Noé, só existia uma língua sendo falada entre estes e deles para com Deus. O subtópico 2 diz o seguinte: a confusão linguística em Babel. É a partir da conhecida Babel, cidade de Babel, que haverá uma confusão. E você vai entender que confusão é essa, a confusão das línguas. Então aquilo que era apenas uma língua que não era o hebraico, a Bíblia não diz qual era, mas a língua que era falada por Adão, Eva, seus filhos, até Noé, uma língua só que existia, aquele único idioma, passará agora a sofrer uma mudança. E outros idiomas irão surgir. Idiomas que estão até os nossos dias. Após o dilúvio, os filhos de Noé concentraram-se em Sinear e ali tentaram criar um estado secular e ateu para contrariar frontalmente os mandamentos divinos quanto ao povoamento da terra. Como todos falavam a única língua, lograram avançar em seus projetos, provocando uma enérgica intervenção divina. A partir de Sinear, os descendentes de Noé desejaram agora criar a cidade chamada Babel. E uma cidade que teria também uma torre que tocaria no céu. Essa era a intenção. Mas a intenção ali também, com Babel, era construir algo que se distanciasse de Deus. De que forma? Eles queriam a autonomia. Uma construção também que impedisse eles serem separados de Deus. Eles queriam evitar acontecer ali uma divisão entre eles e agora saírem desta unidade. Só que aquela unidade não foi vista bem aos olhos do Senhor, porque era uma unidade que visava uma autossuficiência, uma autonomia de alguém que não queria estar ligado ao Criador, de alguém que não queria estar dependente a Deus. E Deus jamais aceitou isto, nunca irá aceitar, e é um recado para nós, para mim e para você, que em alguns momentos buscamos nos distanciar de alguma forma diante de Deus. Deus não aceita sermos independentes dele. Ninguém nesta terra consegue sobreviver se não estiver na dependência de Deus, da ajuda de Deus, do auxílio de Deus, do senhorio de Deus. Se você está vivendo, buscando estar afastado de Deus, chegue para perto. Deus não aceita ninguém autossuficiente. É o que estava acontecendo ali. Era o plano daquelas pessoas.
mas Deus ele se interveio juntamente com Jesus e juntamente com o Espírito Santo, pois diz o texto que eles desceram até ali a Babel para ver o que estava acontecendo. E diz o texto que esta trindade em concílio, em união, eles mexeram ali, confundiram. Confundiu de que forma? Fez com que todos ali passassem a ter não mais um idioma, o idioma herdado lá de Adão e Eva, os seus descendentes, até Noé. Mas agora, vários idiomas passaram a existir. E esses diversos idiomas são estes que até em nossos dias podemos encontrar. Estão aí, então, a resposta para quem não entende o porquê. Existe hoje várias línguas, vários idiomas, e aonde isso começou? E por que isso passou a acontecer? Você está tendo essa resposta, essa dúvida sendo esclarecida, sendo respondida. Voltando aqui, o Senhor confundiu a língua ali para que aquelas pessoas se dispersassem. E o idioma foi a ferramenta que Deus usou para que o povo saísse daquela unidade, uma unidade que era benéfica para eles, mas era maléfica em relação a Deus, pois o contrariava, buscava distanciar-se de si. Então Deus usou o próprio idioma para que as pessoas se afastassem uma das outras por conta da fala, pois ninguém entendia mais o que o outro falava, e pudesse assim Deus continuar com o seu senhorio sobre as pessoas, e estas na dependência a ele. Essa origem das línguas e dialetos existem no mundo até hoje, como eu acabei de falar. Estas mesmas línguas iniciadas lá é que estão aí presentes em todas as sociedades, nos diversos países, povos, tribos. E nós temos, por exemplo, o idioma, que é o português. Um exemplo claro que o nosso idioma também tem o seu início lá atrás, o qual o livro da Bíblia de Gênesis narra muito bem. O subtópico 3 diz: indícios da linguagem primitiva. Mesmo entre os idiomas mais afastados entre si, como o português, que é o nosso, e o chinês, que é lá um idioma oriental, é possível encontrar um elo, às vezes frágil, que nos liga todos os idiomas à Torre de Babel, à confusão das línguas, aos idiomas iniciados lá atrás que acabamos de citar. Mesmo que os indícios sejam frágeis, como comenta aqui o comentador da lição, o comentarista, mesmo que sejam frágeis, todos os idiomas que existem hoje, inclusive o nosso português, carrega indícios dos idiomas que se iniciaram lá em Babel. Ainda quero explicar aqui para vocês que a palavra Babel significa confusão de línguas. Houve isso ali. Falas inteligíveis que não puderam ser entendidas entre aqueles que ali estavam. Vamos agora, para finalizar a nossa pré-aula, para o tópico de número 3 desta lição, que é em Cristo todos somos um. Subtópico 1: o pecado universal de Adão. E conquanto o pecado de Adão fosse particular, suas consequências foram universais, porque ele é o pai e o representante de todos os seres humanos. Eis porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. É o que diz Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. O que aprendemos aqui? Que o pecado também é universal na raça humana. Se já aprendemos aqui hoje que a raça humana ela é única, e ela foi criada por Deus assim,
a partir de Adão e Eva, aprendemos também que o pecado ele está em todos nós, em toda a raça humana. Pois a mesma raça que se iniciou com Adão e Eva veio a pecar a partir deste casal. Então o pecado passou a todos, como a própria Bíblia vai narrar. Todos pecaram, porque os primeiros iniciantes da raça humana pecou. Logo, esta corrupção se alastrou por todas as gerações até hoje. Todos nós fomos atingidos por isso. Mas eu e você temos a condição de não permanecer nesse estado. E para isso entra quem? O novo Adão, o último Adão, que assim é chamado por Paulo, o Senhor Jesus Cristo. E ele morreu na cruz do Calvário para mim e você ter a condição de se despir, de sair do jugo do pecado que está em toda a raça humana, do pecado que se iniciou com Adão e Eva. E podemos assim se reconciliar com Deus a partir do momento que eu e você tomarmos a decisão de aceitar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da nossa vida. Mas não esqueça, o pecado universal de Adão é o pecado de toda a raça humana. É o nosso pecado, pois herdamos esta natureza. Herdamos em nossa raça essa corrupção. E esta corrupção só pode se afastar da nossa vida. A vida de delito, a vida prática de pecado deliberado, só pode ser revertida, mudada, a partir da minha e da sua decisão de aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. O subtópico 2 tem por título as consequências universais do pecado de Adão. Como eu disse, essa raça, que é única, sofreu com as consequências de quem primeiro pecou. Aqui diz que a morte espiritual foi uma das consequências do pecado de Adão e consequências universais. Enquanto não aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida, estamos no mesmo estado que Adão esteve no momento que desobedeceu a Deus, tomando de um fruto junto com a sua esposa que não deveria. O ato de desobedecer foi o pecado, o ato de se corromper contra Deus. Então todos nós, toda esta raça, se não tomar a decisão de aceitar a Cristo, estará na condição de uma das consequências que herdamos de Adão e Eva. A consequência de morte do espírito, morte espiritual. Então, para o espírito vivificar, viver novamente, é necessário uma reconciliação com Deus da parte de mim e de você, do homem. E esta reconciliação, quem propicia, quem possibilita é Jesus. Pois a Bíblia diz que é Jesus o canal, ele é o mediador entre eu e você, entre nós e Deus. Ninguém vai a Deus senão por Jesus Cristo, que é o seu Filho. Então, além da morte espiritual, uma das outras consequências universais para a raça humana do pecado de Adão também foi experimentar a morte física. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Fala ali da morte claramente física. Além da espiritual, a física. O próprio Adão, apesar de ter vivido mais de 900 anos, veio a morrer como consequência. Pois o homem não era para ver a morte do seu corpo, era para vivermos eternamente. Mas com o pecado de Adão, a morte física também veio como consequência, se já não bastasse a espiritual. Mas vale a pena podermos ter a vida para o nosso espírito, podermos viver espiritualmente novamente.
Não importa o que vai acontecer com a matéria. Ela não permite que nós nos salvemos, mas o nosso espírito sim. Então não importa se um dia o meu corpo, o seu corpo irá para a sepultura. O nosso espírito precisa sim. Esse sim precisamos nos preocupar com a nossa alma. Precisamos ter o espírito vivificado. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não aceitou Jesus Cristo, o aceite como o único Senhor e Salvador da tua vida. Pois o teu espírito precisa ressuscitar, pois está morto. Precisa ser vivificado. Você precisa receber a salvação no seu espírito. Então isso é essa vivificação, esse ressuscitar. Além de tudo isso, precisamos ter um cuidado de entender que o que herdamos de Adão e Eva nessa raça humana, não podemos nessa herança permanecer, mas precisamos livrar-nos de toda esta herança. E de que forma fazemos isso? Tendo um encontro real com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos terminar agora com o último subtópico, que é: em Jesus Cristo, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. Como disse, o apóstolo Paulo, ele chama Jesus Cristo como o segundo Adão. E esse Adão, ele não decepcionou o seu pai, a Deus, pois Jesus Cristo, ele foi fiel até o fim e morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou e triunfou sobre a morte e também sobre o pecado e possibilitou que hoje eu e você temos condições de nos achegarmos até a Deus, de termos o nosso espírito vivificado, ressuscitado e passarmos agora a viver no espírito uma vida de obediência, uma vida de dependência a Deus. Aqui diz que na epístola de Paulo, ele escrevendo aos Romanos, Jesus ele é identificado como o último Adão. Através da morte de Cristo, ele venceu a própria morte. Pois ao terceiro dia ele ressuscitou. Morreu na sexta-feira, ao domingo ele ressuscita. Isso para quê? Resgatar a mim e a você completamente do quê? Da herança que está na raça humana, na herança do pecado de Adão e de Eva. A herança que esta raça única humana herdou. Para isso Jesus veio à humanidade, se fez homem, aqui viveu, morreu em uma morte de cruz, ressuscitou para me dar vitória, para te dar vitória, a vitória maior que qualquer pessoa, que eu e você pode ter, a vitória da salvação, a vitória de saber que se hoje descermos à sepultura, a nossa alma e o nosso espírito seguirá para uma condição de gozo, para uma condição de alegria eterna, de vida eterna, a começar pela nossa passagem no paraíso, onde quem para ali vai estará na condição de descanso. A sua alma estará a descansar. Em Cristo, todos que recebem a fé se torna agora uma única família, a família dos santos, o que nós chamamos igreja. Então, quando tomamos a decisão de aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas, e passamos a integrar agora o seu corpo, pois a Bíblia diz que ele é a cabeça do corpo, o corpo que é a igreja, esse corpo espiritual, do qual eu e você é membro, ou você que ainda não é, tem a oportunidade hoje de ser. A partir do momento que nós nos tornamos membros do corpo de Cristo, tendo ele como cabeça da nossa vida, passamos agora a ser não apenas irmãos por raça, mas também irmãos na fé. Então essa é a diferença. Estamos aprendendo aqui hoje que todos
Para sermos irmãos diante de Deus, não precisa ser um cristão. Claro, pois todos somos de uma raça, viemos de Adão. Logo, se viemos dos nossos pais, os primeiros, Adão e Eva, todos são irmãos. Mas há uma diferença. Você poderá também ser irmão de alguém, fazer parte de um corpo espiritual que se chama igreja. E como isso é possibilitado? A partir do momento que você toma a decisão de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida. E agora passar a desfrutar, a viver de uma fé salvífica, uma fé única e verdadeira naquele que é Senhor e Salvador de toda a humanidade. Obrigado por sua atenção, pela sua ajuda. Não deixe de curtir esta pré-aula. Também aproveite para comentar. Compartilhe muito com quem você desejar. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue te ajudando, a você, a sua casa, a sua família. Que você seja abençoado por este estudo da Palavra de Deus. Até a nossa próxima pré-aula. Muito obrigado, tenha uma boa noite e a paz do Senhor esteja com você.